Ilha de Jeffrey Epstein, oficialmente chamada de Ilha St. James. O que de fato aconteceu lá, quem ele era e o que a investigação e provas divulgadas mostraram. Esta ilha, situada nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos, esteve no centro de acusações graves, principalmente relacionadas a abuso sexual e tráfico de menores. Isso é amplamente documentado em processos judiciais e investigações oficiais. Mas o que de fato é comprovado, vamos aqui neste vídeo tratar sobre esse assunto e falar sobre quem era esse homem, indivíduo e o que acontecia sobre essa questão de famosos políticos poderosos, no caso, participarem desse tipo de orgia em grupo. Então a gente vai falar neste vídeo sobre esse assunto. Deixa seu like, curte, comente e compartilha e vamos ao vídeo. Ilha St. James é uma ilha privada nas Ilhas Virgens Americanas. Ela foi comprada em 1998 por Jeffrey Epstein, um financista bilionário com conexões entre empresários políticos e celebridades. Durante anos, a ilha ficou conhecida por apelidos como Ilha do Pecado. Mas afinal, o que realmente acontecia neste local? Mas antes vamos aqui falar e explicar quem foi Jeffrey Epstein. Epstein era um investidor que construiu uma imagem de homem influente e bem relacionado. Em 2008, ele foi condenado por solicitação de prostituição envolvendo menores de idade. Mesmo assim, recebeu um acordo controverso e cumpriu uma pena considerada branda. Em 2019, foi preso novamente, dessa vez por acusações federais de tráfico sexual de menores. Antes do julgamento acontecer, ele foi encontrado morto na prisão. A causa oficial seria que ele tinha tirado a própria vida. Essa morte só aumentou as suspeitas e teorias ao redor do caso. Saiba quem era Jeffrey Epstein e o que acontecia nas festas privadas dele com pessoas famosas. Jeffrey tinha uma ilha privada onde tinha várias meninas menores de idade que sofriam abusos e eram ameaçadas serem expostas caso contassem a alguém sobre o que acontecia com elas. A ilha Little St. James é uma pequena ilha cercada por recifes de coral nas águas azuis brilhantes das Ilhas Virgens Americanas. Epstein usava a ilha para de mulheres jovens e meninas menores de idade. Epstein e seus associados podiam evitar a detecção de suas atividades ilegais pelas autoridades das ilhas, mantendo essas mulheres em cativeiro e impedindo-as de escapar. A ilha foi mencionada no julgamento de Ghislaine Maxwell, ex-amante de Epstein, em dezembro. Maxwell foi condenada por 5 acusações de tráfico e sentenciada a 20 anos de prisão e uma multa de $750 mil. Alguns famosos que estavam nessa lista: Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos; Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos; Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido; Príncipe Andrew, membro da família real britânica; Bill Cosby, comediante e agressor sexual condenado; Leonardo DiCaprio, ator, conhecido por gostar de se relacionar somente com meninas novas. O Livro Negro era um livro mantido por Jeffrey Epstein, no qual ele registrava os nomes, números de telefone e até mesmo endereços das pessoas que visitavam sua ilha, juntamente com as datas de suas visitas. Este livro continha uma lista de 1.971 nomes, incluindo informações de contato como números de telefone e endereços. Isso destaca o nível incrível de influência que Epstein tinha. Jeffrey Epstein foi encontrado morto em 10 de agosto de 2019 na prisão de Manhattan, nos Estados Unidos. Sua morte foi considerada um aparente suicídio. Mas o que as investigações indicaram sobre a ilha? De acordo com processos judiciais e depoimentos de vítimas, jovens, incluindo menores de idade, eram recrutadas com promessas de trabalho ou dinheiro.
Muitas eram levadas à ilha por meio de jatos privados e helicópteros. No local isolado ocorria abusos sexuais sistemáticos. Após a prisão de Epstein, o FBI realizou buscas na ilha e recolheu materiais ligados à investigação. Diversas vítimas entraram com ações civis descrevendo um padrão de exploração e controle. O que se sabe com certeza é que a ilha foi usada como ambiente privado e isolado onde crimes aconteceram. E as pessoas poderosas que visitaram esta ilha? Aqui é onde muita desinformação começa. Existe registro de voos e agendas que mostram que diversas figuras públicas tiveram contato com Epstein ou viajaram em seus aviões. Mas é fundamental separar duas coisas: ter tido contato ou visitado propriedades dele, ou ser cúmplice ou participante de crimes. Até hoje não existe uma lista secreta oficial, comprovando que um grupo de poderosos operava um esquema na ilha. Muitas listas que circulam nas redes sociais foram desmentidas por verificadores de fatos. Isso não significa que não houve crimes. Houve, e graves, porém significa que acusações exigem provas. E que provas foram divulgadas? Entre os documentos tornados públicos estão registros de voos do chamado Lolita Express, e-mails e agendas apreendidos, depoimentos detalhados de vítimas, processos judiciais contra Epstein e sua associada, Ghislaine Maxwell foi posteriormente condenada por tráfico sexual de menores. Esses são fatos judiciais. No Bear Stearns, Epstein passou a lidar com clientes extremamente ricos, alguns deles internacionais, muitos fora do olhar público. Era um ambiente onde discrição valia mais do que transparência. Em 1987, Epstein deixou o banco após desentendimentos internos e fundou sua própria empresa, a J. Epstein & Co. Diferente de gestoras tradicionais, a empresa operava com poucos funcionários e nenhum site institucional. Epstein afirmava administrar fortunas bilionárias, mas se recusava sistematicamente a revelar quem eram seus clientes. Ainda assim, o dinheiro continuava entrando. Seu estilo de vida mudou drasticamente. Ao longo da década de 1990, Epstein começou a adquirir propriedades de alto valor. Uma mansão gigantesca no Upper East Side de Manhattan, considerada a maior residência privada da cidade. Uma casa em Palm Beach, na Flórida. Um rancho com milhares de hectares no Novo México. Um apartamento em Paris. Cada imóvel ampliava sua aura de poder e mistério. Ele não se apresentava apenas como investidor, preferia ser visto como um patrono intelectual. Alguém interessado em ciência, tecnologia e ideias avançadas. Porém, o que ainda geram dúvidas. A morte de Epstein na prisão gerou questionamentos. Como alguém sob vigilância conseguiu tirar a própria vida? Houve negligência, falhas no sistema? Investigações oficiais apontaram falhas graves na supervisão, mas não encontraram evidências de homicídio. Mesmo assim, o caso continua alimentando debates e teorias. O que realmente sabemos? Epstein abusou sexualmente de menores, isso é fato. A ilha foi usada como cenário desses crimes, fato. Ele tinha uma rede de recrutamento, também é fato. Pessoas influentes conviveram com ele, isso é outro fato. Nem todas as acusações que circulam online são verdadeiras, isso também é um fato. Separar fatos de especulação é essencial. A história da ilha de Epstein não é apenas sobre luxo e poder, é sobre abuso, sobre vítimas, sobre como influência e dinheiro podem esconder crimes por anos, e também é um lembrete importante. Nem tudo que circula na internet é comprovado, mas os fatos documentados já são graves o suficiente. Veja esse trecho em que o Daniel Lopes deu uma entrevista no podcast Flow. Tinha muita coisa na ilha, tinha muita coisa no avião, que era o Lolita Express e tal, mas agora apareceu um tal de um iate,
em que o Bill Clinton estava nesse iate junto com o George Bush Sr., que é o pai, e aí eles teriam feito maldade com um menininho. E aí, para piorar, nesse relato, que é de uma denúncia, que o documento não diz quem denunciou, é um relatório do FBI, eles disseram que depois fizeram uma espécie de ritual e arrancaram os pés do moleque. Então, assim, vai ficando as coisas grotescas. Vai falar de um cara que foi sacrificado, cortaram o ventre dele, as tripas vieram pra fora. Vai falar de pessoas que arrancaram membros, órgão reprodutor dos outros. Aí fica uns negócios meio, né, massacre da Serra Elétrica, né? Ficam as coisas grotescas assim, né? Isso, da onde surgem esses relatos? Desses documentos? Desses documentos. Caralho. Desses documentos aí. São as partes que a galera não pegou. Às vezes tem gente que quer nem falar, né? Que soa tão fora do script, né? O Bem, cara fala, grotesco. deve ser mentira, né? Pô, deve ser um cara que denunciou ali no telefone só pra... Porque a gente não sabe se é ligação ou se é um cara que tava sentado na frente do oficial do FBI falando. Então Entendi. E ainda por cima é tudo muito difícil, não é? É difícil pra Não caramba. é só, senta ali, ó, vai ler aquele processo. Não. São 3 milhões de páginas só Isso. na última leva. Isso. E tem muita coisa que é só burocracia, né? Ele mandando e-mail pros outros falando, a ação tal tá boa, compra aí. Então, pro cara achar alguma coisa que tem uma relevância, pra já dar um trabalho, um suor terrível, né? Tem que suar ali pra Entendi. achar algo relevante, que é muita coisa, né? Mas deve ter muita coisa grotesca ali ainda, né? Então ainda falta descobrir muita coisa ali também. Tem várias. Se você quiser, a gente vai abordando aí. Tem muita... Assim, não as coisas grotescas, mas as pesquisas científicas também. Tem vários assuntos maneiros, Me fala sobre essas pesquisas científicas. Cara, Epstein financiava vários projetos universitários. Porém, o que de fato ocorria na ilha, segundo as investigações? Vários processos, denúncias de vítimas e investigações indicam que Epstein usava a ilha para atrair meninas e jovens, algumas menores de idade, sob pretexto de oportunidades de trabalho ou mensagens, e as abusava sexualmente. Algumas denúncias, incluindo de vítimas em processos civis, mencionam que ele traficava, agredia e mantinha o controle dessas garotas na ilha, impedindo que fugissem. Porém, você pode se perguntar como era o método de transporte e isolamento. As vítimas e documentos legais relatam que Epstein usava seus jatos privados e helicópteros para levar as meninas à ilha, onde a ilha isolada dificultava qualquer fuga ou denúncia imediata. Como já falei anteriormente, o FBI encontrou evidências após sua morte. O FBI e autoridades federais fizeram buscas na ilha, coletando materiais relacionados aos crimes sexuais e tráfico que ocorreram lá entre muitos anos. Ou seja, no fim das contas, nada permanecerá oculto. Tudo aquilo que foi feito nas sombras, cada mentira sussurrada, cada injustiça disfarçada, cada mal praticado em silêncio virá à luz. O tempo pode até encobrir por um instante, a escuridão pode parecer proteger os atos dos homens. Porém, a verdade tem sua própria força e ela sempre encontra um caminho para se revelar. O mal que o homem pratica contra o próximo, contra a natureza e contra si mesmo, não ficará eternamente escondido atrás de máscaras, poder ou aparência. Chegará o dia em que as intenções serão expostas, os segredos serão desvendados e as consequências se tornarão inevitáveis, porque nenhuma sombra é tão densa que impeça a chegada da luz. Que esse seja também um chamado à consciência. Se tudo será revelado, que escolhamos agir com justiça, com paixão e integridade. Que nossas atitudes possam resistir à luz do dia, pois no final não será o que escondemos que prevalecerá, mas aquilo que fomos de verdade. Que você possa refletir sobre este vídeo, compartilha com algum amigo seu que também quer saber mais sobre o assunto, deixa seu like, seu comentário sobre esse caso. Chegamos ao final do vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.